É um prazer poder estar aqui hoje para a gente conversar sobre Léo Strauss e a luz dos grandes pensadores do passado, tratar de alguns dos problemas fundamentais, né? E poder, assim, transcender um pouco das discussões corriqueiras e do dia a dia. Bem, eu venho estudando o pensamento de Strauss ao longo dos últimos anos, desde a minha dissertação, onde eu tratei da gênese do liberalismo, segundo Léo Strauss. E agora, minha pesquisa de doutorado se concentra no legado de Strauss a respeito do regime liberal-democrático. A presente comunicação se trata de uma pesquisa ainda em andamento e que é parte desse projeto maior de doutorado, né? Que se concentra aí em decifrar a complexa herança de Strauss no pensamento político. Alguns problemas centrais guiam esse presente estudo. Primeiro, o fato que eu sempre achei muito curioso, que é o fato de Strauss pouco se referia a Tocqueville nos seus escritos, embora pareça existir significativas afinidades entre os dois pensadores. Stephen Smith, por exemplo, que é um professor de Yale de ciência política e muito próximo a Strauss, argumenta o seguinte, que Strauss trouxe ao liberalismo um tipo de sensibilidade tocquevilliana, que considera a liberdade de uma mente educada como o melhor antídoto para as patologias da moderna política de massas. Além de Smith, Raymond Aron, que foi um amigo de Strauss, disse o seguinte: Tocqueville está muito próximo da filosofia política clássica, tal como a interpreta Léo Strauss. Isto é, Tocqueville pertence à tradição dos filósofos políticos clássicos que não podiam analisar os regimes sem também julgá-los. Eu concordo com a opinião de Smith e Aron, vejo essas afinidades entre Strauss e Tocqueville, portanto, eu decidi trazer esse problema à tona, né? Porque Strauss não se dirigiu tão diretamente a Tocqueville nos seus escritos. Um segundo problema que chama a minha atenção é o fato de que Tocqueville é muito apropriado pelos discípulos de Strauss, no entanto, não há uma unanimidade dentro dos discípulos, né? Na verdade, Tocqueville divide muito as opiniões entre os straussianos. De um lado, existem straussianos que prezam muito por Tocqueville, utilizam de Tocqueville a fim de pensar problemas contemporâneos da democracia e pensar a respeito da natureza do regime democrático. E, de outro lado, há straussianos que são muito críticos a Tocqueville. Esse vai ser o segundo problema que eu vou tratar. Então, a minha comunicação vai ficar dividida entre esses dois grandes problemas. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? O áudio está legal? Sim, bem bom. Legal. Bem, como eu notei, Strauss não trouxe Tocqueville nos seus escritos, né? Eu mesmo não me recordo de uma vez sequer na qual Strauss tenha citado Tocqueville. Contudo, nos seminários de Strauss na Universidade de Chicago, Tocqueville aparece por diversas vezes, em especial em um seminário de 1954, intitulado Natural Right. Nesse seminário, Strauss aborda diretamente o pensamento de Tocqueville ao lado de outros pensadores políticos modernos, como Thomas Paine, Rousseau, Nietzsche, Marx e Maquiavel. Infelizmente, justamente esse seminário não consta no site da Strauss Center, de curadoria da própria Universidade de Chicago, nem o áudio das aulas e nem mesmo a transcrição dessas aulas, né? É uma pena. Contudo, existem diversos outros seminários nesse site, inclusive eu recomendo para quem tem interesse no pensamento de Strauss, né, acessar lá o Léo Strauss Center. Tem, além desses seminários, tem diversas indicações bibliográficas e biográficas de Strauss, é realmente muito interessante. E, bom, de qualquer modo, eu fiz um levantamento desses cursos, né, que estão disponíveis lá. E em pelo menos 9 desses cursos existem referências a Tocqueville. Strauss trouxe bastante Tocqueville para o debate, né, principalmente na interface com Montesquieu, Rousseau e Nietzsche. Então eu vou analisar as indicações interpretativas que Strauss dá a respeito de Tocqueville na interface com esses três pensadores a partir dos seminários, né? Strauss explicita a relação entre mestres e discípulos,
que Tocqueville nutriu com Montesquieu e Rousseau. Strauss, por vezes, lembrava seus alunos de que, não obstante a exímia análise que Tocqueville fez da democracia na América, ele já veio à América com uma série de pressupostos teóricos a respeito da democracia que derivavam de seus antecessores franceses. Assim, a democracia na América, aí eu cito Strauss, pode-se dizer, é uma elaboração, e uma elaboração excelente de sugestões de Montesquieu. Strauss acrescentou ainda que, cito Strauss, o espírito de Tocqueville e a forma como ele escreve são descendentes diretos do espírito de Montesquieu. Em suma, Strauss pode afirmar que Tocqueville era, de certo modo, um pupilo de Montesquieu. Strauss enfatiza ainda que, com relação a Rousseau, Tocqueville era ainda mais devedor. Assim, alertou seus alunos que Tocqueville formou, cito Strauss, uma imagem da democracia com base no maior teórico da democracia, Rousseau. E, em seguida, foi para a América e descobriu que os fatos correspondiam. Pode ser que os fatos correspondessem, diz Strauss. Essa é uma longa questão. Mas não se deve jamais esquecer o poder dessas preconcepções com as quais Tocqueville abordou os fenômenos. E, portanto, Tocqueville, conclui Strauss, não é uma fonte independente. Infelizmente, Strauss não desdobra o problema de saber se Tocqueville foi, de um modo ou outro, enviesado em sua análise da democracia pelas preconcepções derivadas de Rousseau, e se isso comprometeu ou enfraqueceu seu estudo. Resta claro, no entanto, que Tocqueville é, em larga escala, derivado de Rousseau. Aí eu cito Strauss, todas as categorias que ele desenvolve, ele, Tocqueville, no livro sobre a América, podem ser encontradas em Rousseau. E aí eu tiro uma inferência disso, que é a seguinte: me parece que justamente o fato de Tocqueville, na visão de Strauss, ser tão derivativo dos pensadores que o antecederam, fez com que Strauss preferisse dedicar escritos diretamente aos mestres. No caso, Rousseau e Montesquieu, principalmente Rousseau, que Strauss escreveu mais longamente, ao invés de escrever sobre Tocqueville. Me parece que essa é uma primeira hipótese, podemos dizer assim, né, do porquê Strauss não se dedica tanto a Tocqueville. No entanto, eu noto que há um certo problema nessa dupla paternidade teórica de Tocqueville, na medida em que existe na leitura de Strauss, da história do pensamento político moderno, uma tensão entre Montesquieu, que representa a primeira onda da modernidade, e Rousseau, que dá início à segunda onda. Vale a pena interpretar essa questão, já que ela pode lançar luz ao modo como alguns straussianos se apropriaram posteriormente de Tocqueville. Montesquieu é, para Strauss, por um lado, herdeiro direto de Locke, e como tal, partidário da primeira onda da modernidade. Isto é, em sua doutrina, Montesquieu logra, em acordo com seus colegas modernos, estabelecer como fim da política a autopreservação e o conforto dos indivíduos, em contraste com a virtude da filosofia política clássica. Sobre essas bases, nasce a noção de direitos individuais como princípio político fundamental. Em acordo com Locke, Montesquieu viu na paixão pela aquisição o motor para atingir a bonança e o conforto materiais. Strauss resume esse ponto ao notar que Montesquieu documenta, aí eu cito Strauss, a incessante luta e não resolvido conflito entre dois ideais políticos e sociais, a República de Roma, cujo princípio é a virtude, e a Inglaterra, cujo princípio é a liberdade política e econômica. Porém, ao cabo, Montesquieu se decide pela Inglaterra, que adotou com sucesso, como substituto pela virtude, o comércio e a finança. Rousseau lutou contra a primeira onda da modernidade, sua consequente, cita Strauss, degradação do homem, um protesto apaixonado e ainda inesquecível. Rousseau não via o avanço das ciências, do comércio, das artes e da civilização necessariamente como um progresso, mas cria que essa afluência material corrompe a natureza e cria necessidades supérfluas e desigualdades injustas. Embora Rousseau partisse da distinção contratualista entre estado de natureza e sociedade civil, como Hobbes e Locke, em sua perspectiva não havia harmonia completa entre natureza e sociedade civil. Logo, diferente de seus antecessores, Rousseau nunca deixou de cogitar o estado de natureza, marcado pela bondade e equidade originais, e não pela escassez e guerra, como um tipo de ideal a ser recuperado. Ademais, Rousseau discordou de Locke sobre o postulado da conciliação harmônica entre interesse individual e bem geral, assim como do economicismo individualista daí decorrente. Rousseau recorreu ainda à imagem da cidade clássica,
cuja preocupação era com os costumes, com a moralidade, a virtude e a formação do cidadão, em oposição ao alto interesse, o lucro e o indivíduo burguês. Esse rápido resumo do contraste entre Montesquieu e Rousseau esclarece um pouco da tensão das fontes intelectuais de Tocqueville e lança luz, de certo modo, sua amizade crítica com relação ao regime americano, já que Tocqueville encontrou na América a imagem mais acabada do governo aos moldes de Locke, e não deixou de opor a ele certas críticas que lembram, por vezes, as de Rousseau, no entanto, sem incorrer em saídas políticas radicais. Tocqueville, segundo Strauss, viu o processo de democratização como uma força da providência e reconheceu que a oposição fundamental ao redor do mundo se dava entre democracia e aristocracia. O grande intuito de Tocqueville foi de alertar que não havia volta à aristocracia antiga, como queriam os conservadores europeus mais radicais. De modo que sua análise da democracia na América não era meramente descritiva, e aí eu cito Strauss, mas também, de certo modo, normativa, ao passo que ali Tocqueville encontrara uma imagem da democracia em sua forma mais promissora. Assim, Tocqueville se colocou ao lado da democracia, e diz Strauss, ainda que de modo muito qualificado. Eu concluo disso que seria difícil encaixar Tocqueville em apenas uma das ondas da modernidade, seguindo a leitura de Strauss da história da filosofia política, né? Strauss, devido à atenção reduzida que concedeu ao pensador francês, se eximiu de localizá-lo nesse quadro conceitual. Mas, segundo o que foi exposto, é possível afirmar que, de um ponto de vista straussiano, Tocqueville tem uma postura particular, que vacila entre a primeira e a segunda onda, ou entre Montesquieu e Rousseau, sendo capaz de reconhecer o que há de inevitável, de terrível, de positivo na democracia moderna, caracterizando assim sua peculiar amizade crítica ao regime. Essa amizade crítica ao regime, na minha opinião, também é uma posição muito similar à de Strauss, né? Eu não acho que ele seja um antiliberal, mas eu acho que ele tem essa aliança crítica, mais ou menos nos moldes de Tocqueville. Agora eu passo a fazer um brevíssimo comentário sobre a interposição entre Nietzsche e Tocqueville, sugerida por Strauss também nos seminários. Haveria muito o que dizer sobre isso, infelizmente eu tive que recortar os temas, então eu vou fazer um comentário bem breve mesmo. Em mais de uma ocasião, Tocqueville é citado como a fonte original de um insight que depois foi retomado por Nietzsche, qual seja que a ideia de igualdade, o princípio fundamental da democracia, decorre do cristianismo. Nietzsche percebe, cita Strauss, que existe uma conexão essencial entre o igualitarismo da era moderna e a crença bíblica em Deus. Mas Nietzsche não foi, é claro, o primeiro a dizer isso. Vocês se lembram, Strauss fala aqui com seus alunos, né, que Tocqueville, em A Democracia na América, fez essa afirmação. Ademais, ao se referir à tendência de nivelamento, e cita Strauss, do processo geral de democratização ao longo da modernidade, Strauss recordou que essa observação não era de modo algum original do próprio Nietzsche, e que provavelmente, cita Strauss, o mais importante escritor sobre esse tema foi Tocqueville, que havia mostrado que esse processo de nivelamento acontecia já mesmo antes da Revolução Francesa, e cada vez mais no século XIX. Strauss sugere, em outros pontos, porém, que Nietzsche foi mais profundo e compreensivo do que Tocqueville, e que Nietzsche tenta rastrear a origem do igualitarismo democrático para além do cristianismo, de volta a uma, cito Strauss, raiz mais radical e natural, isto é, a moralidade de rebanho. Eu noto também que, em se tratando de Strauss, não é nenhum demérito a Tocqueville ou qualquer outro pensador ocupar o segundo lugar em comparação com Nietzsche, posto que Nietzsche foi, para Strauss, um dos maiores de toda a história da filosofia. Desses fatos coletados, dos cursos de Strauss, posso inferir que um motivo plausível do porquê Strauss não ter dedicado tanto espaço a Tocqueville em seus escritos se deve ao fato de seu caráter derivativo de Rousseau e de Montesquieu, de modo que Strauss preferiu estudar diretamente os mestres, e além disso, Strauss dedicou sérios estudos a Nietzsche, que desenvolveu um dos principais insights de Tocqueville, e de modo ainda mais profundo. Contudo, vale notar, Strauss não ignorou Tocqueville, e a ampla presença dele nos seminários demonstra o quanto respeitava o teórico francês.
Agora eu passo para a análise dos discípulos de Strauss, né? E como eles disputam Tocqueville, como a disputa de Tocqueville se dá nesse universo intra-straussiano. Em contraste com o quase silêncio de Strauss sobre Tocqueville, os straussianos falaram muito do teórico francês. Alguns discípulos de Strauss demonstram grande afeição por Tocqueville, fazendo do pensador francês um grande farol que ilumina a natureza do regime democrático e os desafios da democracia. Mas esse apreço não é unânime. A diferença de opiniões intra-straussiana reflete uma distinção mais essencial e acirrada entre as diferentes escolas inspiradas em Strauss. Grosso modo, podemos afirmar que os straussianos da costa leste e os straussianos da costa oeste polarizam nesse tema, e não exclusivamente nesse tema. Para introduzir a distinção entre as escolas, no intuito de esclarecer a celeuma em torno de Tocqueville, volto brevemente à origem das diferentes escolas do straussianismo. Mesmo os críticos de Strauss, como Shadia Drury, e aí eu a cito, afirmam que Strauss é o fundador de um movimento, uma escola de pensamento e mesmo um culto. E Harvey Mansfield, que é um discípulo de Strauss, também afirma que, cito Mansfield, é bastante claro que ele queria iniciar uma escola. De fato, Strauss deixou um amplo legado intelectual. Aqueles que nele se inspiram tendem a balizar alguns de seus insights, como a tensão entre os antigos e modernos, filosofia e revelação, filosofia e cidade, esoterismo com S e esoterismo com X, e ocupam postos em importantes instituições de ensino dos Estados Unidos e ao redor do mundo. Contudo, Strauss apenas tocou de modo superficial a respeito do problema do regime americano. Por sua vez, boa parte de seus alunos se concentraram no pensamento político americano como principal foco de pesquisa. E eu acho que é por isso, justamente, que os alunos de Strauss tendem a se voltar mais a Tocqueville, que pensou a democracia na América, enquanto Strauss não tinha como ponto central de pesquisa especificamente o regime americano e não se concentrou, consequentemente, tanto em Tocqueville. Mas é justamente aí, nessas reflexões a respeito do regime americano, que surgem as competições, as tensões dentro dos straussianos, principalmente após a morte de Strauss, em 1973, que deu aos seus alunos a liberdade de explorar, sem a sombra do mestre, caminhos mais próprios. As duas escolas principais originadas de Strauss foram a escola da costa oeste, cuja estrela principal é Harry Jaffa, e a escola da costa leste, que não tem um único nome fundador, mas uma constelação, como Joseph Cropsey, Walter Burns, Herbert Storing e Alan Bloom. Para ir sem rodeios ao centro do debate, cabe notar que a polêmica central entre essas escolas straussianas diz respeito à leitura que fazem do regime americano e de sua fundação. Enquanto Jaffa, da costa oeste, seus alunos defendem que o regime americano não é um regime particularmente moderno, argumentando que os pais fundadores fundaram a Declaração de Independência e a Constituição Americana sobre os princípios morais e filosóficos em acordo com a sabedoria clássica e medieval, a escola do leste tende a enfatizar a raiz moderna do regime centrada em Locke, um Locke que é discípulo de Maquiavel e Hobbes, isto é, que tende a se distanciar dos antigos. O fato de o status do regime americano ser moderno ou não é relevante, ao passo que dentro do horizonte straussiano, a filosofia política moderna se funda na doutrina dos direitos sobre os deveres, onde o indivíduo e seu direito são o princípio e fim últimos da sociedade civil, de modo que a preocupação com a virtude e a formação do caráter dos cidadãos é escanteada em favor da autopreservação cômoda dos indivíduos. Dentro desse contexto, a Escola Oeste, de Harry Jaffa, seguiu a tendência de enfatizar a unidade entre Locke, Aristóteles e Tomás de Aquino, acompanhando a afirmação de Jaffa, cito Jaffa, que a fundação que Lincoln herdou era dominada por um Locke aristotélico, ou um Aristóteles lockeano. Os West Coasters mostram, de modo geral, uma inclinação forte ao engajamento político, ao patriotismo e à defesa dos princípios da fundação americana.
Essas orientações os levaram à recalcitrância com relação a Tocqueville, posto que o pensador francês, apesar de ter reconhecido as virtudes da democracia na América, reconheceu nela as características típicas do regime fundado na filosofia política moderna. Assim, observou um aluno de Jaffa que a Tocqueville falta, aí eu cito esse aluno, o entendimento acurado da teoria política da fundação. É contrário ao gosto desses straussianos do Oeste que Tocqueville tem apontado os males inerentes aos princípios do regime americano, sobretudo ao pilar fundamental sobre o qual reza a Declaração de Independência. Eu cito a declaração. Nós acreditamos que essa verdade é auto-evidente, que todo homem é criado igual. Tanto mais exaspera aos straussianos do Oeste o fato de que os straussianos do Leste tiveram ouvidos para ouvir as críticas de Tocqueville à igualdade e os obstáculos por ela impostos à grandeza humana. Me parece, então, muito conveniente considerar os straussianos do Leste como straussianos tocquevillianos, dada a extensão em que prezam pelo ensinamento do pensador francês. Alain Bloom, um discípulo da primeira geração de Strauss, o mais conhecido de todos os straussianos e o único, até onde eu sei, a ser contemplado com uma tradução brasileira, já demonstrara grande apreço por Tocqueville. Em seu The Closing of the American Mind, de 1987, Bloom se apoia no diagnóstico de Tocqueville a respeito da ameaça do conformismo que ronda a democracia. Segundo Bloom, eu cito, o grande perigo democrático, de acordo com Tocqueville, era a escravização à opinião pública. O processo democrático tende a dissolver as estruturas sociais antigas, a autoridade da família, da religião e classe. E na ausência de coisa outra a que recorrer, as crenças comuns da maioria dos homens, cito Bloom, são quase sempre o que determinará o julgamento. O resultado paradoxal desse processo, disse Bloom, assentindo a opinião de Tocqueville, é uma, cito Bloom novamente, maior confiança na opinião pública para orientação e um enfraquecimento da independência da mente. E essa submissão da independência de pensamento é a, cito Bloom, realmente perigosa forma da tirania da maioria. Por isso, Bloom diz que Tocqueville o ensinou a importância da universidade na sociedade democrática, dado que a universidade, em sua melhor forma, é o espaço seguro para o cultivo da liberdade da mente e de pensamentos alternativos à opinião pública. A defesa de Bloom da universidade se alia ao elogio de Strauss à vida contemplativa, à denúncia da cultura de massas e ao elogio da educação clássica como remédio para ascender a grandeza de espírito. Vale notar também que Bloom foi um grande crítico da universidade americana do seu tempo, que ele via dominada por uma espécie de niilismo e relativismo. Então, ela estava longe desse ideal de universidade que preza pela liberdade e grandeza da mente. Acredito que a afinidade com Tocqueville por parte de Bloom se relaciona à sua interpretação da América. É que Bloom toma de Strauss a veia crítica, segundo a qual a América é um regime moderno, fundado sobre os princípios do direito natural moderno. Como tal, tende ao individualismo, ao igualitarismo, ao relativismo e ao baixo materialismo. Na mesma proporção que isso difere Bloom de Harry Jaffa, o aproxima de Tocqueville. Tocqueville opera no interior do pensamento de Bloom como um pivô crítico, ainda que uma crítica construtiva à democracia na América. Ao passo que, sem recorrer ao retorno à aristocracia antiga, ele espera moderar a sanha pelo bem-estar material que domina o modo de vida e o regime americano. Não é casual que Bloom tenha sido um dos principais pivôs das disputas intra-straussianas, sendo um alvo dileto de Jaffa e suas hostes. Harvey Mansfield também está no centro dessa polêmica, polemizando contra Jaffa. Chama a atenção que, no contexto dessa disputa, os straussianos do Oeste sublinham o fato de Mansfield se fiar na interpretação de Tocqueville da América, que, por sua vez, seria deficiente. Thomas West
que por sinal é um West Coaster, parece coisa da Providência, né? Enfim, Thomas West observa que o herói de Mansfield é Tocqueville. Isso é uma citação do West. Enquanto o herói de Jaffa é Lincoln. De um lado, portanto, a interpretação crítica da democracia e de outro, a interpretação elogiosa do regime. Com efeito, me parece auspicioso catalogar Mansfield como um tocquevilliano. Segundo o próprio Mansfield, na longa introdução que ele escreve à sua própria tradução de Democracy in America, Mansfield disse que esse livro, da Democracia na América, é a um só tempo o melhor livro já escrito sobre a democracia e o melhor livro já escrito sobre a América. E acrescentou ainda que, eu cito Mansfield, o reconhecimento de Tocqueville da Revolução Democrática e seus problemas parecem precisos, e o sucesso da maioria de suas predições espantosos. Dentre os straussianos, Mansfield é um daqueles que mais escreveu sobre Tocqueville. Ele dedicou a ele diversos artigos. Além disso, traduziu, junto de sua esposa, os 2 volumes de A Democracia na América. Vale citar também outros straussianos que se dedicaram muito a Tocqueville, que são Pierre Manin, o próprio Alan Bloom, o Marvin Zetterbaum, Martin Diamond, enfim. Segundo a caracterização de Mansfield, Tocqueville aparece como um liberal histórico, ao lado de seus contemporâneos, Guizot e Constant. Isto significa que eles departiam da doutrina contratualista, que supõe um estado de natureza anterior à sociedade civil, como era no caso de Locke ou Spinoza, e antes compreendiam o liberalismo como parte de um grande processo histórico. Porém, Tocqueville, defende Mansfield, se distingue de Guizot, Constant e de seu amigo John Stuart Mill, pelo fato de considerar mais problemática a relação entre democracia e liberdade. E, ainda que ciente das dificuldades inerentes à democracia moderna, Tocqueville decididamente não enveredou para o reacionarismo, que defendia o retorno da aristocracia do passado. O Tocqueville de Mansfield era um liberal, eu cito Mansfield, um liberal aristocrático, uma combinação complexa. Mansfield, grosso modo, aponta com isso que, apesar de ter abraçado a democracia e a igualdade, Tocqueville nunca deixou de considerar elementos aristocráticos que poderiam temperar os excessos da democracia. Quais seriam os perigos da democracia derivados desses excessos? A democracia americana, para Tocqueville, explica Mansfield, se fundava sobre a doutrina da soberania do povo. Porém, a soberania do povo, demonstrou Tocqueville, é produto da associação de indivíduos que, buscando cada um seu próprio interesse, formam esse todo. Os americanos são, sem o saber, cartesianos, diz Tocqueville, pois duvidam de toda autoridade ou causa que não tenha no indivíduo e seu interesse como fundamento. Paradoxalmente, para Tocqueville, 2 tipos de tirania surgem desse individualismo. Uma delas é a tirania da maioria, pois, dada a situação de igualdade, nenhum indivíduo é superior ao outro. E ao comparar-se com a anônima e gigante opinião pública, o indivíduo se sente apequenado, de modo que é difícil resistir à força dessa grande opinião pública. Por isso, Tocqueville não é tão confiante quanto outros de seu tempo, notou Mansfield, de que as instituições representativas bastariam para conter a força insidiosa da maioria. A situação era diferente nas aristocracias, onde indivíduos se sentiam superiores e não prestavam contas à opinião pública. A autoridade moral da maioria na democracia se torna tão hegemônica que, diz Mansfield, Tocqueville encontra menos liberdade de pensamento na América do que em qualquer outro tempo ou lugar. E Mansfield sugere que Tocqueville considera necessário recuperar algo daquele orgulho aristocrático que fortalece a defesa contra a tirania da maioria. A outra ameaça maior consiste no despotismo brando, um tipo de despotismo que também vinga no individualismo e no amor ao bem-estar material, ao passo que, em busca do seu próprio conforto e de sua família, o indivíduo democrático
pode se ver tentado a trocar sua independência por um governo que lhes garanta esses bens. Mal esse que se soma ao fato de o poder na democracia tender a ser centralizado, diferente das aristocracias, nas quais clero, aristocratas e rei partilhavam do poder. Esse despotismo brando e doce, cito Tocqueville, lhes tira o incômodo de pensar e a dificuldade de viver. E, por fim, reduz cada nação a não ser mais que um rebanho de animais tímidos e industriosos de que o governo é o pastor. Parece Nietzsche, né? Eu já estou me encaminhando para os finalmente aqui, pessoal. Tocqueville, como nota Mansfield, argumenta que esses alertas se tratam de um medo salutar. Essa é uma expressão do próprio Tocqueville, um medo salutar, que auxilia a manter, novamente cito Tocqueville, os amigos da liberdade e da grandeza humana atentos. Quais os remédios para esses perigos? Segundo Mansfield, Tocqueville incita o desenvolvimento e criação de recursos de inspiração aristocrática, a fim de contrapesar os males democráticos. Entre eles, ressalto o associativismo civil e a religião. A prática da associação e do engajamento em pequenas esferas políticas torna os cidadãos acostumados com a independência política e são como escolas da liberdade, dado que a união civil pode funcionar na democracia como uma força de resistência e afirmação de demandas políticas. A religião, por sua vez, diz Tocqueville, é a mais, aí eu cito Tocqueville, é a mais preciosa herança dos séculos aristocráticos. Ela reduz a ameaça do despotismo brando na medida em que lembra os cidadãos da seriedade da vida para além da busca do conforto material. A religião, além disso, fornece uma perspectiva de longo prazo e abrangente, não usual aos cidadãos democráticos, mas preocupados com seus interesses imediatos. E, como tal, incentiva a transcender, eu cito Tocqueville, a mediocridade da vida pública democrática. Por isso, cita Mansfield, para Tocqueville, apesar de ele defender a separação... Por isso, cita Mansfield, que, para Tocqueville, apesar de Tocqueville defender a separação entre Estado e religião, a religião é a primeira das instituições políticas na América. Além disso, há uma quase virtude americana catalogada por Tocqueville, que Mansfield e diversos outros straussianos, principalmente Martin Diamond, gostam de sublinhar, qual seja a doutrina do auto-interesse devidamente compreendido, ou do auto-interesse esclarecido. Segundo Tocqueville, essa é uma doutrina moral universalmente aceita na América. Seu intuito é o de substituir, eu cito Mansfield, antigos ensinamentos morais, característicos das eras aristocráticas, que pregavam a abnegação quase divina ou que prezavam a beleza da virtude e a glória do sacrifício. Em oposição a isso, a nova moral, a moral do auto-interesse devidamente compreendido, ensina que é condizente com, cito Tocqueville, condizente com o interesse particular do indivíduo fazer o bem. Tocqueville acredita que essa é a doutrina mais compatível com a era democrática moderna. Ela é, na expressão de Tocqueville, pouco elevada, mas clara e segura, e se acomoda com facilidade à fraqueza dos homens. Novamente Tocqueville, considere alguns indivíduos, ela os rebaixa. Considere a espécie, ela a eleva. Assim, o auto-interesse bem compreendido incentiva os indivíduos a sair de sua esfera individual para associar-se aos outros cidadãos em vista de causas que, se são do seu interesse, ao mesmo tempo transcendem e contribuem para o bem público. Por fim, Mansfield insere Tocqueville em uma visão straussiana da história da filosofia política. Assim, Mansfield não nega que Tocqueville seja um pensador moderno, principalmente pelo fato de endossar a doutrina do auto-interesse como fundamento moral e político, ainda que seja o auto-interesse bem compreendido. Contudo, o vê como alguém que compete com Hobbes e Locke, mas também com Maquiavel. Sendo que o cerne da polêmica com esses pensadores da alvorada da modernidade se dirige ao fato de que o problema que eles enfrentavam era o de viver em uma época muito espiritual e religiosa. Assim, seus esforços foram de voltar as energias para esse mundo, a fim de mudá-lo.
Já Tocqueville aponta no caminho inverso. Sua preocupação é, na fórmula de Mansfield, com um liberalismo com espírito. Então, Tocqueville, de certa maneira, estaria vendo as consequências dessa primeira onda da modernidade mais materialista, que leva a esse individualismo, esse igualitarismo que ele percebe na América, e estaria reagindo a isso. Além do mais, Mansfield, em um movimento tipicamente straussiano, gosta de comparar Tocqueville com os filósofos clássicos, em especial com Aristóteles. Tocqueville é, em um sentido particular, cito Mansfield, um tipo de Aristóteles para nosso tempo. Tocqueville e Aristóteles partilham de um princípio comum de análise, qual seja, ambos analisam os regimes políticos, tendo como baliza o contraste entre democracia e aristocracia, o governo dos muitos e o governo dos poucos, e comparam os distintos regimes não simplesmente como formas de governo em sentido estrito, mas como modos de vida opostos. Daí que Tocqueville dá bastante valor para a análise dos costumes, das crenças, da moral, da religião, e não só as instituições políticas entendidas em sentido estrito. Bem, a diferença é que Tocqueville não trata dessas duas possibilidades, democracia e aristocracia, como derivados direto de uma concepção de natureza humana fixa, mas as toma como distintas épocas históricas, segundo Mansfield. A despeito de não dizer explicitamente, Mansfield parece sugerir que Tocqueville tende a temperar o regime democrático com elementos aristocráticos, visando a excelência e independência política e de pensamento, o que o aproxima do ideal do regime misto, que, segundo Strauss, em Direito Natural e História, é o melhor regime possível para os clássicos. Assim, para concluir, gostaria de notar que o modo como Tocqueville é apropriado pelos straussianos faz jus à máxima de Strauss, segundo a qual não nos é permitido ser bajuladores da democracia, precisamente porque somos amigos e aliados da democracia. Enquanto não nos é permitido ficar em silêncio a respeito dos males aos quais a democracia expõe a si mesma e a excelência humana, não podemos esquecer o fato óbvio de que, ao conceder liberdade a todos, a democracia também dá liberdade àqueles que se importam com a excelência humana. É isso.